E disse ao seu servo: põe a panela grande ao lume e faze um caldo de ervas para os filhos dos profetas. Então um deles saiu ao campo a apanhar ervas e achou uma parra brava e colheu dela, enchendo a sua capa de colossíntidas, e veio e as cortou na panela do caldo, porque não as conhecia. Assim deram de comer para os homens. E sucedeu que, comendo eles daquele caldo, clamaram e disseram: homem de Deus, há morte na panela. Não puderam comer. Porém ele disse: trazei farinha. E deitou-a na panela e disse: dai de comer ao povo. E já não havia mal algum na panela. Amém? Tome seu assento, glória a Deus. Naquela época havia grande fome na terra. A Bíblia é bem clara acerca disso. No capítulo 8 de 2 Reis, no capítulo 6, nós encontramos muitas referências acerca disso. Então, havia muita fome naquela terra. As pessoas estavam sem ter o que comer. As pessoas estavam vagueando, inquietas, procurando alguma coisa para comer, procurando alguma coisa para se alimentar. As pessoas estavam totalmente sem o rumo correto para ter o que comer, para ter do que se alimentar. A fome era tanta, a crise era tanta, que uma cabeça de jumento servia de alimento para aquele povo, e custava muito caro, 80 ciclos de prata. Sabe o que é isso? 80 ciclos de prata. Então uma cabeça de jumento estava custando 80 ciclos de prata, muito caro. Uma cabeça de jumento, para você cozinhá-la, retirar tudo que tinha daquela cabeça e se alimentar, e ter do que se alimentar. Em alguns outros textos nós encontraremos: a fome era tão extensa, era tão grande, que as pessoas estavam se alimentando de esterco de pomba. Estavam comendo esterco de pomba. E em alguns outros textos nós encontramos pessoas cometendo canibalismo, matando crianças para comer a sua carne e depois esperar a morte. É nesse tempo que o profeta Eliseu está palestrando. É nesse tempo que o profeta Eliseu está ministrando a sua teologia. É nesse tempo que o profeta Eliseu está num lugar chamado Escola de Profetas. Escola de Profetas era uma escola de teologia. Escola de Profetas era uma escola de Bíblia. Ele estava ensinando teologia para os filhos dos profetas. Agora, embora houvesse escassez de comida, havia comida no céu. Havia plantas em todos os lugares. Então o profeta, no meio daquela ministração, no meio daquela teologia toda, o profeta deu a ordem a um dos moços e disse: vai lá e colhe alguma coisa no campo. Pega alguma coisa lá no campo e prepara um guisado, prepara um caldo, prepara uma comida. Não é muita coisa, mas Deus vai nos saciar, Deus vai nos alimentar. E um dos rapazes, sem saber o que fazia, saía no meio do campo e ele pegou uma parra brava. Ele pegou colossíntidas, plantas venenosas. Ele não conhecia. Ele pega plantas que aparentemente eram venenosas para a refeição daquelas pessoas, para a refeição daqueles homens. E de repente, quando a comida está servida na mesa e todos estão se fartando daquela comida, vem o grito, soou o grito: homem de Deus, há morte na panela. Homem de Deus, a morte está dentro da panela. Ou seja, as plantas que este homem trouxe sem conhecer são plantas venenosas. E é isso que eu quero trazer nessa noite. Existe morte na panela, e precisamos tomar cuidado com aquilo que estamos comendo. Precisamos tomar cuidado com aquilo que estamos nos alimentando. A morte espiritual está colocada em nossos pratos, e às vezes nós comemos e nos alimentamos sem saber que é morte, sem saber que pereceremos, sem saber que cairemos mortos espiritualmente. E é desse texto que eu quero
extrair ensinamentos para o nosso coração nessa noite. É desse texto que eu quero extrair ensinamentos para a nossa vida nessa noite. Até dentro de uma igreja bem alicerçada, bem organizada e sólida como a nossa, é perigoso entrar a morte na panela. Até dentro de uma igreja alicerçada e organizada como a nossa, sólida como a nossa, é perigoso entrar a morte na panela. A Bíblia diz que quem estava ministrando na escola de profetas, escola de profetas tem o que, irmão? Tem teologia. Escola de profetas tem o que, irmão? Tem leitura de textos sagrados. Escola de profetas tem o que, irmão? Tem ensinamentos doutrinários sadios. Escola de profeta tinha o que? Filhos de profetas. Escola de profeta tinha o que? O profeta Eliseu, o grande homem de Deus naquela época. Mas a morte entrou na panela. Mesmo com toda a teologia, mesmo com aquele grande homem de Deus, a morte entrou na panela. Um homem que jamais negociou a sua vida espiritual. Homem de Deus, profeta Eliseu, nunca vendeu seu ministério, mas ele viu a morte entrar na panela. Nesse tempo, nós encontramos dramaticamente essa declaração sobre morte na panela. E quando eu vejo tudo que é ensinado e ministrado ainda hoje, eu vejo que a morte está nas nossas panelas. E muitas vezes estamos comendo essa morte, estamos comendo essas colossíntidas, e estamos dizendo: está bom, esse ensino está bom, esse aprendizado está bom, nossa, essa descoberta teológica está bom. Estamos comendo, estamos nos alimentando, mas é morte na nossa panela. Aleluia. Pastor. A fome e a crise daquela época não quebrou a comunhão daquela igreja. Aleluia. Daqueles homens. Você vê que não tinha o que comer. Uma cabeça de jumento custava 80 ciclos de prata. Mas todos estavam reunidos dentro de um mesmo lugar, aprendendo de Deus, conhecendo de Deus. A fome não separa aqueles homens, mas aquela fome, ela estreita os laços de comunhão. A fome estreita os laços de comunhão. E mesmo no meio de toda a comunhão, a morte na panela entrou. Mesmo no meio de tanta intimidade, a morte na panela entrou. Aquele homem era um homem ungido. A liderança era uma liderança forte. A liderança não era uma liderança qualquer. A liderança era uma liderança de um grande homem de Deus, profeta Eliseu, o maior destaque de Israel. O homem que mais se destacou. Eliseu fez mais milagres do que Elias. Leia a Bíblia. Eliseu fez muito mais milagres do que Elias. Mas esse homem se deparou com a morte na panela. Esse homem encontrou no meio de tanta liderança, no meio de tanta comunhão, no meio de tanta organização, a morte na panela. Aleluia. Glória a Jesus. A morte na panela é uma realidade da igreja brasileira. Verdade. A morte na panela é uma realidade das igrejas brasileiras. E eu diria, do interior de São Paulo. A morte na panela é uma realidade cruel. Muitos estão desesperados buscando alimento, indo de igreja em igreja, indo de lugar em lugar, indo de denominação em denominação, buscando alimento, procurando alimento, alimento espiritual. Os homens estão andando, feito ovelhas desgarradas, inquietas, famintas, procurando algo para se alimentar, desse jeito, procurando alguma coisa para comer. Não há ninguém que ofereça um pasto bom. Não há ninguém que ofereça água límpida e fresca. As pessoas, os brasileiros, a igreja brasileira está andando e caminhando como se não houvesse alimento para comer. E estão andando em qualquer lugar, em qualquer lugarzinho. Saíram aos campos. A igreja brasileira está saindo aos campos e está comendo tudo que é oferecido. Meu Deus. A teologia da prosperidade, a unção do riso, Meu Deus. a unção de virar cachorrinho, de virar animais. Eu fiquei muito bravo com isso que saiu na TV, mas é uma realidade, a morte na panela, e as pessoas estão comendo. Eu fiquei bravo quando saiu isso na TV, mas é uma realidade. A morte na panela está aí, e as pessoas estão comendo, estão dizendo está bom, mas elas vão morrer. E a comida oferecida, ela é viçosa.
ela é bonita. A comida oferecida por essas pessoas é uma comida luxuriante. É uma comida que nós olhamos para ela, nossa, que alimento bom. Nós vemos estes homens que são chamados de homens de Deus, mas estão oferecendo morte para a nossa igreja. Estão oferecendo morte para a nação brasileira com essa teologia falida e mentirosa. A comida que eles oferecem é bonita, mas é morte na panela. Os ensinos deles são arrojados. Teologia da prosperidade é arrojado. É arrojado. Ninguém pode ficar doente. Nossa, que bom. Ninguém crente. Teologia da prosperidade, irmão. Isso é ensino, eu estou falando disso. Eu estou falando de alimento espiritual, não estou falando de alimento físico, alimento espiritual. Ensinamentos dentro de igrejas. Eles oferecem uma comida aparentemente bonita, uma comida aparentemente desafiadora. Porque a teologia da prosperidade ensina que crente tem que andar de carrão. Teologia da prosperidade ensina que crente não pode andar igual pobre. Teologia da prosperidade ensina que crente não pode ficar doente. Teologia da prosperidade ensina que você não pode ficar sofrendo. E se eu sofrer, pastor, e se eu não tiver um carrão, é porque você está em pecado. É isso que a teologia da prosperidade ensina. Isso é morte na panela. Verdade mesmo. São ensinos impactantes para nós, mas é morte para a nossa Bíblia, para a nossa vida. Não são ensinos bíblicos, são ensinos diabólicos e venenosos, que destroem a igreja, que acabam com a igreja, que acabam com a vida espiritual dos crentes. O fruto que sai de tudo isso é venenoso. Os discípulos dos profetas comeram daquele caldo, comeram aquele pensamento, comeram aqueles alimentos, aquele alimento. Os discípulos dos profetas se alimentaram daquilo. E o joio é parecido com trigo. Às vezes podemos comer sem saber o que estamos comendo. Podemos nos alimentar sem saber o que estamos nos alimentando. Deus tremendo. É por isso que precisamos voltar a ser a igreja da reforma. Só a escritura. Aleluia. Precisamos voltar a ser aquela igreja que dizia: está na Bíblia, eu acredito, não está na Bíblia, para mim não serve. E hoje é o contrário. Está na Bíblia, pode estar errado. Está fora da Bíblia, pode estar certo. Meu Deus. Hoje se mudou. Se mudou. Aquela ideia que os reformadores fizeram, só a escritura, só a Bíblia, só a palavra de Deus, está acabando. Isso é veneno. Isso é veneno para todos aqueles que podem se alimentar. E tudo isso pode nos enganar, porque é a aparência. É a aparência. Já ouviu falar em teologia do riso? Já ouviu falar teologia de quebra de maldição? Já ouviu falar em teologia de batalha espiritual? Já ouviu falar nisso? Aparentemente tudo isso é fascinante. Aparentemente tudo isso é incrível, mas as aparências enganam. O fruto pode ser bonito, mas é venenoso. O fruto pode ser belo, mas é veneno para a igreja. Esses erros perigosos são aqueles que parecem verdade, mas não são. Esses frutos são venenosos. Eles parecem ser verdade. O ensino deles aparenta ser verdade, mas é mentira. É morte sutil. Morreremos se comer desse alimento. Precisamos apenas da escritura. É verdade. Aleluia, Jesus. Normalmente, seitas como Testemunhas de Jeová, os mormons e adventistas do sétimo dia, eles têm muitos ensinos assim. Testemunhas de Jeová, mormons e adventistas do sétimo dia, tem muitos ensinos assim. É bonito, é belo. E eu sei o que eu falo, porque eu acompanho. Pastor, o senhor acompanha? Eu acompanho. Como é que eu vou brigar com eles se eu não sei o que eles ensinam? O ensino deles é belo. O ensino deles tem coisa boa. O ensino deles tem
coisa certa. O ensino